Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8h30, para poder fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso planeta, do planeta Terra, né? E baseado no livro Renovando Atitudes, fazendo uma reflexão sobre o nosso planeta. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, nos conduzindo, nos protegendo, nos orientando, abrindo os nossos canais de entendimento, para que tudo que for dito aqui hoje possa fazer parte do nosso aprendizado. Mais do que isso, fazer parte da nossa vida diária, que a gente possa colocar tudo isso em prática na nossa vida diária, que as coisas importantes possam fazer sentido para nós e que nós possamos, então, ter um grande aproveitamento de tudo isso. Agradeço a todos que estão aqui acompanhando, todos que estão aqui juntos de nós, e encarnados, desencarnados, espíritas, não espíritas, todos aqueles que estão assistindo presencialmente, que vão assistir depois, quando a live fica gravada, gratidão. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior a serviço. Assim é, que assim seja. Então vamos lá, vamos trabalhar essa mensagem do livro Renovando Atitudes, o belo planeta, né? Como sempre, esse livro ele inicia com um trechinho do Evangelho, né? Então, o trechinho do Evangelho de hoje é: ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Isso está lá no capítulo 3, no item 7. Então, o Espírito da Verdade nos mostra, através de Kardec, que a Terra é um planeta de passagem, é um planeta que a gente está para poder trabalhar as nossas imperfeições, trabalhar aquilo que a gente realmente precisa para poder se aprimorar, para poder evoluir, para poder trabalhar, né, de modo mais consciente a nossa existência. Como ele fala, é um hospital, né, para que a gente possa, então, ser curado. E a partir do momento que a gente é curado, a gente não precisa mais estar no hospital, não é assim? Então, quando a gente também cura essas nossas imperfeições, quando a gente trabalha essas nossas imperfeições, a gente também tem a possibilidade de sair da Terra. Aí ele começa a reflexão da seguinte maneira: realmente, a Terra é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Mundos incontáveis, estrelas de maior grandeza que o Sol, circulam pelos complexos interplanetários e constelações inúmeras se encaixam em galáxias de milhares de anos-luz. Então, nós somos, né, um planeta muito pequenininho. Eu até coloquei a imagem aí para a gente perceber a nossa extensão frente aos outros planetas que estão no mesmo sistema que nós. Né? A gente está ali, ó, pequenininho, né? Tem planetas ainda menores do que nós aí no nosso sistema, mas estamos ali. É um minúsculo grão de areia, mas que faz parte de todo um sistema. Se um planeta do sistema der errado, der defeito, todo o sistema se corrompe. Então, todos os planetas que estão dentro do sistema são importantes para o sistema que nós conhecemos e são importantes também para coisas que nós nem imaginamos. Então, é importante que a gente fixe o pensamento nisso. Chico Xavier tem uma frase que é muito interessante, né? Ele diz para a gente: aprenda a florescer onde Deus te plantou. Né? E nós estamos onde? Nesse planeta supermaterializado, mas que é o planeta que nós precisamos aprender a florescer nele. Né? Precisamos aprender a florescer aqui,
porque é aqui que nós estamos, é aqui que nós precisamos estar nesse momento. Mais do que isso, é aqui que nós escolhemos estar nesse momento para poder fazer com que a nossa evolução aconteça e também para contribuir com a evolução do planeta. Quando nós evoluímos, tudo que está ao nosso redor evolui também. Então, quando a gente evolui, a gente contribui com a evolução do planeta. Aí ele continua. Assegura a ciência que a Via Láctea possui mais de 200 milhões de estrelas, espalhadas harmonicamente entre suas nebulosas, e que sua forma espiralada tem uma extensão aproximada de 100 mil anos-luz para ser percorrida de uma ponta a outra. Aí agora, o que eu vou fazer? Que eu vou sugerir para a gente? Né? A gente vai sair um pouquinho da reflexão do livro Renovando Atitudes e vamos entrar um pouquinho no que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre os mundos habitados, para a gente ter noção, né, do todo que nós conhecemos, porque existe mais coisas entre o céu e a terra do que possa compreender a nossa vã filosofia, né? Esse é um ditado antigo que eu me enrolei um pouquinho para falar aqui, mas é isso, né? A gente tem muito mais coisas que nós não sabemos, que ainda não foi informado a nós, provavelmente porque nós não temos ainda maturidade espiritual para compreender. Então, aquilo que nos foi informado até aqui é o que a gente vai falar agora, né? Mundos, na visão da doutrina espírita, nos foi informado, é um termo. Até aqui é o que a gente vai falar. Mundos, na visão da doutrina espírita, é um tema recorrente entre médios e estudiosos. Segundo nos revelam os espíritos, a Terra nunca foi o único planeta habitado. Jesus sempre disse que na casa do Pai há muitas moradas. O universo é a casa. As moradas são os diferentes planetas, os mundos. Assim como a doutrina sempre fala sobre a evolução do espírito, os mundos também podem progredir, e cada um deles se encontra em diferentes graus na escala evolutiva. Quando um mundo evolui, os espíritos que não acompanham são exilados para outros mundos mais inferior. Então, assim, a escala de progressão dos espíritos e dos mundos é bem parecida, né? A gente tem aí essa escala de progressão dos mundos habitados, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo a literatura espírita. As moradas da casa do meu pai, como Jesus falava, são os planetas, e o universo é a casa como um todo. Então, esse todo significativo para nós, para a gente, é uma coisa imensa, né? É uma imensidão de possibilidades, de realidades, de tudo. Mas é assim que é. Nós ainda estamos engatinhando no processo evolutivo, né? Por isso que eu sempre digo que a gente está engatinhando, a gente está devagarzinho andando, né? Engatinhando mesmo nesse processo evolutivo, porque a gente ainda está num mundo extremamente materializado, em que a gente tem necessidades extremamente fúteis, né? Dentro desse mundo, e no mundo no qual a gente muitas vezes esquece o verdadeiro propósito, que é a evolução do nosso espírito. Mas, se nós estamos aqui, é porque aqui nós precisamos florescer. Diferentes estados da alma no mundo espiritual. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhes seria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, isso está lá no Evangelho, né? Uma fala de Jesus. Por força da lei do progresso, à medida que o espírito completa seu aprendizado num mundo, passa a habitar outro, e assim sucessivamente, evoluindo sem cessar. Então, nós estamos na Terra para evoluir. Quando a gente alcança aquela escala evolutiva, quando não tem mais nada para aprender aqui, quando tudo que a gente precisava aprender, tudo que a gente precisava vivenciar, tudo que a gente precisava experienciar já aconteceu, a gente não vai mais reencarnar na Terra.
a gente vai para um mundo mais evoluído do que a Terra, né? Se a gente está aqui na Terra, está estagnado e as coisas não andam para frente, não vão para, não tem jeito de andar, muitas vezes nós vamos reencarnar num outro planeta com o mesmo nível da Terra, para poder ver se nesse outro planeta as coisas vão fluir um pouco melhor. Então, não existe uma morada fixa para o espírito, né? Por isso que quando a gente fala de extraterrestre, tudo isso, a gente não tem que ficar assustado, porque como essa passagem de um mundo para outro é feita de uma maneira extremamente natural, como dizia Jesus, né? É porque nós estamos, então, sendo transportados de um mundo para o outro, ou seja, seres de outros planetas vêm para cá, nós daqui vamos para outro planeta, e a gente nem sabe se a gente efetivamente é daqui ou se a gente já veio de outro, né? Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento, que já conquistaram. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 5. Né? Então, ele vai falando que existe essa mudança, essa passagem de um espírito de um planeta para o outro, de acordo com o grau de evolução que ele consegue alcançar no planeta em que ele está encarnado. Aí aqui a gente tem a progressão, né, dessa lei do progresso aí. Então a gente tem aí, né, Deus, que é cósmico, Deus, que é universal, e aí tem a partida do espírito como princípio inteligente. No primeiro momento, ele vai, enquanto ele está ainda, é um espírito muito novinho, né, saindo da animalidade, ele vai reencarnar num mundo primitivo. Nesse mundo, existe a conquista material e as primeiras encarnações da alma humana. Então, lá a gente tem a passagem pelo mineral, vegetal e animal. Então, lá no mundo primitivo. Ainda bem, o espírito bem rudimentar ainda. E o homem, né, que vai se tornar aquele homem primitivo. Aquele homem que a gente fala, homem das cavernas, né, nesse mundo aí. Depois, evoluindo, né, passando por todas as experiências e passando por tudo que ele precisava nesse mundo primitivo, ele vai para o mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, ele tem a consciência enquanto ser espiritual. Mas nesse mundo de provas e expiações, que é o que a Terra está ainda vibrando, né, nesse movimento, ainda existe o predomínio do mal. Né? É o início da conquista de alguns valores morais. Aqui na Terra a gente está engatinhando para poder conquistar alguns valores morais. Então, o mal ainda predomina na Terra. Por isso, a Terra é esse planeta que a gente, às vezes, reclama tanto, né? Mas é a característica dele mesmo. Nesse momento, a gente iniciou o processo de transição planetária, em que a Terra vai sair dessa condição de mundo de provas e expiações e vai passar para o mundo de regeneração, onde existe o equilíbrio entre o bem e o mal. Aí ali não é que o mal vai ser extinto, vai haver um equilíbrio entre o bem e o mal. Almas mais habilitadas para a conquista de novos valores morais. Então, aí é assim, quando o planeta passa pelo processo de transição, só vai ficar no planeta aqueles espíritos que estão preparados para esse novo movimento do planeta, né? Para esse novo momento do planeta. Então, pessoas que ainda vivem na Terra e ainda estão muito dentro desse processo de provas e expiações, estão muito ainda nessa coisa do mal predominar, muito dentro da matéria e valorizando tudo que a matéria tem, essas pessoas não vão mais poder ficar na Terra. Então, eles vão ser exilados da Terra para um planeta parecido com a Terra ou inferior à Terra, dependendo aí do nível moral que essa pessoa, que esse espírito vai ter. Assim como ocorreu no início da formação da Terra com os exilados de Capela, né? Que Chico Xavier, através do espírito Emmanuel, relata no livro Caminho da Luz, né? Relata sobre toda essa vinda dos capelinos para a Terra,
iniciando as civilizações egípcias, a civilização hindu, né, trazendo grandes avanços para a Terra na ciência, na medicina, nas letras, né, na escrita, em tudo isso. Porque eles pertenciam à Capela. Capela era um planeta que estava passando pelo mesmo processo que a Terra está agora, e eles não estavam ainda preparados para esse processo. Então, eles foram exilados na Terra para poder compreender a importância dessa transição, né? Muitos compreenderam e voltaram, outros não compreenderam e ficaram, outros ficaram no meio do caminho e foram enviados para mundos de provas e expiações iguais àqueles que ele vivia, né, em Capela. E Capela evoluiu, e evoluiu junto com Capela os espíritos que estavam preparados para a regeneração. É o mesmo movimento que está acontecendo na Terra agora. Então, muitos espíritos já estão sendo exilados, espíritos muito, muito rebeldes em outras paragens, porque eles não vão mais ser espíritos que tenham a mesma vibração da Terra. Depois do mundo de regeneração, vem os mundos felizes, que o bem supera o mal. Repara, no provas e expiações, o mal predomina. No mundo de regeneração, existe o equilíbrio entre o bem e o mal. Nos mundos felizes, o bem supera o mal. Depois vem os mundos celestiais ou divinos, que é o reino do bem. Aí só existe o bem, né? E lá é que está Jesus. E de lá Jesus governa toda a esfera crística, né? Governa os mundos aí em provas e expiações. Daí, depois vem os espíritos puros, com a conquista da angelitude, e a gente não sabe mais o que acontece daí para frente, né? Então, é assim, mais ou menos, que ocorre aí a progressão, o progresso dos mundos. Aí a gente tem aqui outra imagem, né? Então, criação do princípio inteligente, evolução do princípio inteligente, vida de relação na Terra. Aí vem a morte do corpo físico. Aí a volta para o plano espiritual. Daí vai ter ali uma separação, né? Você necessita de um novo ciclo de aprendizagem na matéria? Sim, então vai acontecer reencarnação na Terra e você vai continuar o ciclo. Não precisa mais. Então, continua a evolução no plano espiritual, construção eterna do conhecimento, da felicidade, auxiliando a Deus. Então, vai para outros mundos habitados, para outras moradas da casa do meu pai, para poder continuar o processo evolutivo. Esboço histórico da Terra. Então, no mundo primitivo, há 4,5 bilhões de anos, a formação da Terra. Há 2 bilhões de anos, aparecimento da vida. Há 2.000 anos, a conquista da razão. O mundo de expiações e provas vai acontecer, né? Esse boom do mundo em que ele vai começar a sair do mundo lá primitivo e começar provas e expiações com a chegada dos capelinos. Depois, no ano zero, a vinda de Jesus vai dar mais um salto para a nossa civilização. E no ano 2000, inicia, então, a fase de transição. Iniciou-se a fase de transição da Terra, de provas e expiações para a regeneração. E no terceiro milênio, a Terra vai estar completamente transformada. Então, é esse o movimento que acontece, né, para que a regeneração possa acontecer. Aqui a gente tem outro gráfico que mostra também para a gente, ó, fase de provas e expiações, 1950, 95% dos espíritos atrasados encarnados. Depois o período de transição, que começou lá no ano 2000, em 2012 ele começou um ápice maior, e lá em 2100, para lá para frente, vai estar, então, a fase efetivamente da regeneração. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto intermediário. Assistes à partida de uma e à chegada de outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Isso está lá em Obras Póstumas de Allan Kardec. Diferentes estados de alma no mundo espiritual. Aí, no livro lá, qual livro que é esse aqui? No Evangelho. A casa do Pai é o universo.
As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações ao seu adiantamento. O espírito, quando está na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, o malvado, cheio de remorso e de pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto aos que ama, goza de uma indivisível felicidade. Lei da causa e efeito, da ação e reação, da colheita e do plantio. Diferentes categorias de mundos habitados. Então, a gente tem aqui essas diferentes categorias, que a gente já até passou por eles, mas só para a gente perceber o tipo de espírito que está em cada um deles. Os mundos primitivos, onde se vê as primeiras encarnações da alma humana. Então, a gente tem lá aquilo que a gente considera os homens da caverna, aqueles homens mais rudimentares. No mundo de provas e expiações, o mal predomina, onde a gente está aí nesse momento. Um mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, daí para frente a gente não sabe mais nada. E daí, antes dos mundos primitivos, a gente também não sabe. A gente tem conhecimento dessas informações que a espiritualidade enviou para a gente até então. A nossa situação. Nós estamos encarnados na Terra e desencarnamos, vamos para um mundo transitório, preparando-nos e retornamos. Retornamos se for realmente necessário, senão a gente vai para um mundo mais evoluído. O que nos diferencia é a força com que buscamos nosso desenvolvimento moral e intelectual. É isso que vai fazer a diferença de para onde a gente vai. Quando a gente desencarna, André Luiz diz que a gente vai para onde o nosso pensamento se afina com. Então, se o nosso pensamento é um pensamento de raiva, de rancor, de ódio, a gente vai para um lugar onde os espíritos também têm esse tipo de pensamento. Se o nosso pensamento é de vingança, a gente vai para onde tem espíritos que pensam como nós. Se a gente tem pensamentos de amor, de benevolência, de paz, a gente vai para lugares onde tem esse tipo de pensamento. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para onde o nosso pensamento se afina com o pensamento dos outros espíritos que já estão lá, Então, no fundo, a escolha é nossa também de para onde a gente vai. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Se levarmos em consideração que a Terra é um planeta de provas e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral dos seus habitantes. Por isso, as aflições superam as alegrias. Não se envia para um hospital uma pessoa em bom estado de saúde, nem para a prisão aquele que não faz mal, pois esses são lugares desagradáveis. Então, se estamos na Terra, precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. É aqui que precisamos estar para superar as nossas aflições, para poder trabalhar de modo que a gente possa evoluir passo a passo. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Não fomos enviados para cá por engano. Do mesmo modo que saímos do hospital quando recuperamos a saúde e deixamos a prisão quando cumprimos a pena, o homem deixará a Terra para morar em mundos mais felizes, quando estiver curado de suas enfermidades morais ou quando resgatar os erros que cometeu. Então, é isso que o Evangelho diz para a gente, que a gente vai evoluir, e isso, a velocidade dessa evolução só depende da nossa vontade, só depende do nosso pensamento, só depende do que a gente está plantando, do que a gente está plantando.
em pensamentos e depois em ações. Os pensamentos geram as ações. Então, como que está o nosso nível de pensamento? O que a gente está plantando? É isso que vai determinar o que vai acontecer com a gente depois que a gente desencarnar. Se a gente vai voltar para a Terra ou se a gente vai para um mundo mais evoluído. Provas e expiações, a gente tem ali o gráfico, né? O plano físico é aquela parte azul pequenininha, o umbral é toda aquela parte vermelha, o correcional, aquela parte verde, e a elevação, que são as colônias, é aquela parte amarela. No mundo de regeneração, a gente tem um esvaziamento do umbral, tá vendo? Então, o plano físico continua mais ou menos do mesmo tamanho, o umbral fica bem menorzinho, quase não, né? Fica, nossa, comparado ao mundo de provas e expiações, é ínfimo, né? O correcional aumenta e o mundo de elevação também fica, né, maior ali, mais extenso. Kardec perguntou para o Espírito da Verdade, na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E o Espírito da Verdade responde: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando a gente vai fazer a nossa programação reencarnatória, a gente começa a pegar para poder escrever lá tudo que a gente quer, né? Não, olha, eu me sinto culpado por isso, então eu quero passar por isso, né? Eu quero ter essa coisa, aquela coisa. E a espiritualidade vem e fala para a gente assim: olha, isso aqui está muito, né? Vamos diminuir um pouquinho, porque senão você não vai dar conta. Vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Quer dizer, a espiritualidade vem só para poder remediar um pouquinho, porque a gente acha que a gente vai dar conta de muita coisa quando a gente reencarna. Mas quando a gente está no corpo físico, as coisas são bem diferentes de quando a gente está na erraticidade, né? Então, nós mesmos escolhemos as provas pelas quais a gente vai passar. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio, e nisso consiste a nossa programação reencarnatória. Aqui a classificação dos espíritos, né? Com relação à moralidade e ao conhecimento, certo? Então, a gente nasce simples e ignorante, depois a gente vai se tornar espíritos imperfeitos, aí a gente tem aí várias gradações em espíritos imperfeitos, depois a gente vai se tornar espíritos bons, para depois, então, nos tornarmos espíritos puros. Essa é a gradação que vai acontecer. Aí aqui tem outro gráfico que mostra, né, desde a animalidade até a angelitude, os níveis pelos quais a gente vai passando através da nossa evolução. Então, o Evangelho fala, primeiro nós éramos instintos, depois sensação e depois sentimento. Então, instinto, excitação, percepção, são os minerais e as plantas. Inteligência, animalidade, pensamento, animais e homens primitivos. Razão, raciocínio, responsabilidade, seres comuns. Humanidade, discernimento, sublimação, seres humanos elevados. Angelitude, amor, sabedoria, espíritos puros. Para baixo disso a gente não sabe nada e para cima disso a gente também não sabe nada. O que a gente pode fazer, né, para poder trabalhar essas aflições? Encarando a vida na Terra como passageira, agindo sempre que possível com calma, agir sempre com resignação diante das provas, né? São passos que a gente pode dar para poder superar essas aflições e trabalhar mais pela nossa evolução. Resignação é a aceitação de determinada situação ou emoção, sem revolta, sem reclamações e com muita paciência. Então, é necessário que nós sejamos resignados. A gente aceite o que está acontecendo para que a gente possa fazer aqueles passinhos que eu tanto falo. Observar a situação, compreender a situação, tomar consciência de tudo para poder agir. Então, a resignação é exatamente a aceitação de determinada situação ou emoção, sem a gente se revoltar, sem a gente se reclamar, com paciência para poder resolver aquilo ali e superar aquele problema, aquela situação. Mais um passo que a gente pode dar: agir com resiliência
frente aos acontecimentos vários. Resiliência, capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Então, sempre se mantendo em equilíbrio. Quando a gente se mantém em equilíbrio, a gente está vibrando positivamente. E isso faz com que tudo ao nosso redor fique tranquilo, fique calmo para a gente resolver. Quando a gente perde o equilíbrio, aí as coisas vão ficar conturbadas e vai ser mais difícil de resolver. A gente se perde no meio das situações. Outro passo: observando, compreendendo, tomando consciência e agindo de modo assertivo. Isso tudo diminui nossas misérias humanas. Então, são alguns passinhos que a gente deve pensar, né, no nosso processo existencial para que a gente possa fazer as coisas de uma maneira mais assertiva na nossa existência. Aí vem Chico Xavier, né, Emmanuel, através de Chico Xavier, e diz: somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar as coisas grandes. Então, a gente tem que primeiro fazer as coisas pequenininhas, né? Muitas vezes a gente quer já logo ser uma pessoa, né, que aparece, né? Mas para poder fazer coisas grandes, a gente tem que fazer bem as coisas pequenas. E aqui na Terra a gente aprende isso. Diferentes categorias de mundos habitados. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos do progresso proporcionais ao seu adiantamento. Conforme está o espírito, evolução, vai para um mundo apropriado ao seu estágio evolutivo. Muitos espíritos, por persistirem no mal, têm que deixar o mundo onde estão, vivendo e reencarnar em mundos menos evoluídos, onde o sofrimento e a infelicidade serão presentes. Então, a gente está sempre mudando, né? De acordo com as nossas atitudes e escolhas, nós vamos cavando aí aquilo que aquilo que vai ser o nosso futuro, né? Vai ser na Terra, a gente vai continuar aqui, porque a gente não conseguiu ainda esse top de evolução. Vai ser num mundo menos evoluído? Vai ser num mundo mais evoluído? Vai depender aí das nossas atitudes, do que a gente está fazendo, do que a gente está plantando. Ação e reação, plantio e colheita. Nos mundos inferiores, nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Então, assim, é um homem ainda muito próximo de onde ele veio, que é o mundo animal, né? Em que o instinto vai ser a maior referência dele. Mas isso não é porque ele é mau, isso é porque ele é rudimentar. É um espírito em formação, e ele está nesse nível evolutivo ainda. Mundos superiores em relação à Terra. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições de vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso, menos sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorizações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, apenas através da vontade. Os corpos das pessoas no mundo superior à Terra são corpos materializados ainda,
mas não tão materializados quanto os corpos terrenos, né? São corpos um pouco mais sutis, né? Então, essa casca que nós temos, né, de carne, de tudo isso, ela é mais sutil, ela não tem essa brutalidade que o corpo físico da Terra tem. Progresso dos mundos. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, a progressão ela vai ser conjunta, né? Então, assim, o mundo está passando por um processo de evolução. Tudo que existe naquele mundo também vai evoluir. Então, o que acontece tantos fenômenos naturais? Porque algo tem que ser extinto e algo novo tem que surgir para que esse mundo possa progredir também na questão natural dele. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus se governará. O mundo primitivo ontem, o mundo de provas e expiações hoje e regeneração amanhã. Tem um livro do Chico Xavier, enviado por André Luiz, que chama Evolução em Dois Mundos, que conta, né, toda a evolução da Terra, desde a formação dela, depois do aparecimento dos primeiros seres vivos, e vai contando como que foi feita toda a população da Terra, né? Tanto de plantas quanto de animais, todos os experimentos que foram feitos, coisas que deram certo, coisas que deram errado. É um livro muito interessante de ser lido para poder entender sobre essa questão da evolução da Terra. Como a humanidade é constituída dos espíritos encarnados progredindo, ela também progride. E da mesma forma que os espíritos que não podem degenerar, ela segue sempre para frente, num curso evolutivo que um dia determina a modificação do próprio orbe que habita, motivo pelo qual Jesus declarou que os mansos herdariam a terra, e quando o final dos tempos chegar, o evangelho será ensinado em todos os lugares. Então, a gente tem nessa perspectiva, né, de evolução da Terra, a evolução também da humanidade e a evolução de tudo que está dentro da Terra. Tudo vai passar por esse processo evolutivo. Na verdade, já está passando. Se a gente lê Evolução em Dois Mundos, a gente vai perceber que esse processo nunca cessou, né? Desde o momento em que a Terra foi criada, foram feitos experimentos para criar animais, para criar vegetais. Uns deram certo e aí foram sendo aprimorados, outros deram errado e foram extintos, né? Tanto vegetais quanto animais. E aí veio eles foram fazendo experimentos nos animais para poder projetar o homem, né? Para ver como que o homem da Terra, como seria o corpo físico do homem, como seria essa projeção do corpo, é muito interessante, né? Então, ele vai mostrando todo esse processo. Então, ele mostra que esse processo evolutivo, ele nunca cessou. Ele é um processo contínuo, né? Mas agora ele vai ser um processo ainda mais acelerado, porque o nosso planeta vai passar para essa outra fase, que é a regeneração. Você é livre para fazer as escolhas, mas sempre haverá as consequências delas. Isso é a lei da causa e efeito. E é por conta dessa lei, né, que a gente permanece na Terra ou que a gente vai para um mundo inferior, se a gente for muito teimoso, ou que a gente vai para um mundo superior, se a gente tiver todo o aprendizado necessário que precisamos aqui na Terra. Aí eu trouxe também um provérbio aborígene que diz: somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois vamos para casa. A nossa casa, a gente não sabe muito bem onde é, né? A gente está aqui de passagem, a gente não sabe se a gente foi fruto desse planeta ou se a gente veio de outro planeta para cá por sermos teimosos, né? Por estarmos num mundo mais evoluído e vir para cá porque a gente é teimoso, ou se a gente estava num mundo inferior à Terra e veio para cá para evoluir, a gente não tem como saber.
O importante é que a gente está aqui. E vou repetir o que Chico Xavier falou: aprenda a florescer onde Deus te plantou. Então é aqui que nós precisamos florescer. É a esse planeta que nós precisamos dar valor. Vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias. Somos viajadores do espaço, habitantes do universo em busca da perfeição. E o nosso destino é a felicidade plena. Nosso planeta é a residência que nos acolhe atualmente. Portanto, amá-lo e protegê-lo é o nosso lema. Nós voltamos para o livro Renovando Atitudes, né? Quando nós vamos reencarnar na Terra, quando isso é o nosso propósito, quando nós estamos no ventre da nossa mãe, a nossa mãe puxa da Terra o fluido vital dela. E esse fluido vital vai construir o nosso corpo físico dentro do ventre da nossa mãe. Então, o nosso corpo físico é nos dado por empréstimo. Né? A Terra empresta o fluido vital para construir esse corpo físico que nós vamos utilizar enquanto estivermos na Terra. Precisamos ser muito gratos à Terra por ter nos recebido, por ter nos acolhido e por ter nos dado esse manto protetor que é o nosso corpo para podermos caminhar com ele na Terra. Enquanto for necessário estarmos aqui, é muito importante que a gente tenha essa noção e que a gente possa, então, caminhar com precisão e cuidar desse corpo, né? Cuidar muito desse corpo, para que a gente possa, então, ter uma passagem cheia de saúde para aproveitar o máximo possível. Sim, a gente tem noção de para onde a gente vai de acordo com as nossas atitudes, né? Mas a gente não tem noção do tamanho da nossa evolução. Então, a gente não sabe se a gente vai reencarnar na Terra ou se a gente vai já para um mundo mais evoluído, né? Se a pessoa só faz coisas assim, que prejudicam a ela mesma e aos outros, ela pode ir para a Terra, ela pode continuar na Terra ou pode ir para um mundo menos evoluído. A gente não tem muita noção do grau da nossa evolução, porque a gente está encarnado aqui na Terra, então isso fica bem imperceptível para a gente. O importante é a gente ter essa mínima noção das nossas atitudes para que a gente possa, então, galgar, né, essa evolução e daqui a algum tempo, ou na próxima encarnação, a gente já ir para um planeta, para um mundo mais evoluído. Perfeito. A Terra, de uma beleza sem igual, é para nós outros, encarnados e desencarnados, domiciliados temporariamente nesse orbe azulado, o nosso ninho de aconchego e progresso espiritual. É aqui que a gente precisa estar para poder evoluir. É aqui que a gente precisa estar para poder progredir. É aqui que a gente precisa estar para poder contribuir com esse momento de evolução da Terra, né? Porque a gente está contribuindo. Como eu falei lá no início, quando a gente evolui um pouquinho, tudo ao nosso redor evolui também, inclusive o planeta. Então, quando a gente está trabalhando no processo evolutivo, quando a gente está buscando se aprimorar, quando a gente está buscando se melhorar, quando a gente olha para trás, né? A gente olha há 10 anos e a gente vê que a gente era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente sem paciência com nada, extremamente ansiosa, e olha hoje e percebe que a gente já teve uma evolução, que hoje a gente tem mais calma, mais paciência para cuidar das coisas, né? Que a gente tem mais benevolência para olhar para o outro, a gente percebe que a gente evoluiu, né? Agora a gente olha para trás, a gente percebe que a gente continua o mesmo, a gente percebe que a gente estagnou, né? Então a gente precisa perceber isso, nos observarmos mais, né? Aquela fala de Jesus, orar e vigiar, é justamente para isso. A gente precisa orar e vigiar nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos, perceber as nossas atitudes, perceber os nossos sentimentos, para ver se eles realmente estão evoluindo ou se eles estão estagnados, né? Porque não existe involução, existe somente evolução, mas existe também a estagnação. E se a gente estagna, né? Entrando na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, aí a gente está estagnado, né? Agora, se a gente entra naquela fala do Raul Seixas,
eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, aí sim a gente está sempre se renovando, sempre se modificando e sempre andando para frente no processo evolutivo. Nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior e, por conseguinte, deslumbramos fora o que somos por dentro. Né? Quanto mais aprimorado o espírito, quando a gente viu ali, nos planetas mais evoluídos, a constituição corporal, né, a feição, tudo vai ser também mais aprimorado, as pessoas vão ser mais bonitas, né? E na Terra a gente tem concepções de beleza dentro daquilo que é o nosso padrão, né? E esses padrões vão se modificando com o tempo. Né? Na Idade Média era bonito ser bem branco e bem gordinho, porque aí as pessoas entendiam que você, branquinho, né, tinha uma vida tranquila, não precisava ficar se expondo ao sol, e gordinho se alimentava bem. Né? Então, essa era a concepção de beleza. Conforme vai passando o tempo, as concepções de beleza vão se modificando, de acordo com o olhar que nós temos para o mundo. Mas o mais importante é o olhar que nós temos para nós mesmos. É importante que todos os dias a gente olhe no espelho e diga: eu me amo e me aceito assim como eu sou. É importante a gente se amar profundamente, porque esse amor próprio vai fazer com que a gente tenha possibilidade de enxergar o que a gente tem de qualidades e também o que a gente tem de defeitos. E quando a gente enxerga os nossos defeitos, a gente tem possibilidade de corrigi-los. Né? Então, para a gente poder chegar a esse ponto, a gente precisa se amar. E aí a gente precisa seguir aquilo que Jesus falou: amar ao próximo como a ti mesmo. A gente não pode esquecer essa última parte do ensinamento. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso está em Lucas 6,45. Disse Jesus. E nós complementamos: os olhos veem conforme nossa atmosfera interior. É por isso que alguns afirmam: esse planeta é uma prisão. E outros dizem, porém, não, é um hospital. Mais além, outros tantos asseguram: é um belo jardim de paz. Né? O meu inferno ou o meu céu sou eu que construo, de acordo com o meu pensamento, de acordo com como eu decido ver as coisas. Como eu estou vendo a Terra? De que maneira eu estou agradecendo a Terra? Ou então a Gaia, né, como muitos gostam de chamar. Eu estou depedrando a Terra, que me emprestou esse corpo físico, que me aceitou aqui para que eu pudesse viver no planeta? Ou eu estou cultuando a Terra, agradecendo a Terra por ter me recebido? Eu preciso ficar atento com relação a isso, preciso ser grato. Né? Tem uma fila enorme de pessoas querendo reencarnar e nós estamos aqui. Precisamos agradecer mais e reclamar menos. Tua casa psíquica determina tua existência. Tua observação focaliza pântanos pestilentos ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros, e assim diriges teu modo característico de ver, conforme teu modo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora de ti mesmo. É isso aí, né? A gente vê o mundo como a gente sente, como a gente se sente interiormente. De que maneira eu estou vendo o mundo? Será que o meu mundo interior está igual a essa maneira como eu estou vendo o mundo? Será que se eu mudar, se eu reprogramar a minha forma de pensar, eu consigo ver o mundo de uma maneira mais interessante? Porque eu estou me aprimorando interiormente, então eu vou ter uma visão exterior também mais aprimorada, segundo o espírito. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta, interrelacionando perfeitamente a flora e a fauna existentes em nosso meio ambiente. Tudo está integrado, em tudo. As águas necessitam das plantas e vice-versa, os animais das florestas, e os homens fazem parte desse elo ecológico, não como parte imprescindível, mas como parte integradora. Nós temos a mania de nos separar da natureza, mas enquanto estamos encarnados na Terra com este corpo físico, fazemos parte
integradora dele. Nós não somos imprescindíveis, tanto que desencarnamos e tudo continua aí. Nosso corpo físico volta para a Terra, como disse Jesus, né? Que é da Terra volta para a Terra. Nós vamos embora, mas enquanto estamos aqui encarnados com esse corpo produzido pelo fluido vital da Terra, fazemos parte da natureza, estamos integrados a ela. Nós não podemos esquecer disso e muitas vezes nós esquecemos. Allan Kardec, um dos precursores do pensamento ecológico, disse em 1868, refere-se à providência divina como a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como a solicitude que está por toda parte, tudo vê e a tudo preside. Mesmo as menores coisas, é nisso que consiste a ação providencial. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de valorizar mais o que nós temos, no sentido de agradecer mais o que nós temos, ao invés de ficar reclamando de tudo, ao invés de olhar para o lado e falar tudo é ruim, tudo é mal, né? Nada está bom, a Terra parece estar regredindo. Não, gente, se a gente olhar para a Idade Média e olhar para o que a gente tem hoje, a gente percebe que a Terra já evoluiu demais. O planeta de regeneração já é uma realidade, a gente está na transição, né? A gente está fazendo a passagem, um momento de passagem. A gente está saindo de um mundo em terceira dimensão, em quarta dimensão, e indo para o mundo em quinta dimensão. Então, a gente está fazendo essa passagem. Lá no Apocalipse está escrito assim, que vai ser separado o joio do trigo, né? Isso não está escrito lá? Na Gênese também, né? Do Espiritismo, é exatamente o que está acontecendo agora. Estão sendo separados os espíritos que vão permanecer na Terra, aqueles que vão ser exilados para mundos mais inferiores, aqueles que vão já para mundos mais superiores que o nosso, quem vai ficar para poder trabalhar pela regeneração, quem tem possibilidade disso. Né? Já estão acontecendo mudanças climáticas, estão acontecendo mudanças nas vegetações, nos lagos, nos rios, em tudo isso. Então, a regeneração, ela é uma realidade, mas não estamos ainda nela. Nós estamos passando pelo momento de transição para ela, né? Um momento de transição planetária. É isso que fala a literatura espírita. Deixa eu ver se eu consigo tirar dali. Transcorrido mais de um século, a humanidade continua estudando e observando essa atenção celestial em que cada ser vivo do planeta se interconecta, sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos, e aprendendo a viver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda, visto que submetida sempre a uma ação superior e inteligência que a todos provê. Então, nós estamos na Terra para aprender, mas estamos também para contribuir. Todos nós estamos interligados, todos nós estamos interconectados, todos nós estamos trabalhando pela evolução do todo, né? Nós somos um grãozinho de areia, mas fazemos a diferença para que essa evolução, essa interconectividade possa acontecer no nosso planeta. Enquanto estamos aqui, precisamos trabalhar para que esse planeta possa regenerar de uma maneira muito positiva, contribuir para esse momento. Paralelamente, em razão disso, se os rios e as florestas morrerem, os homens também perecerão de modo parcial. Né? Nós dependemos mais de todo o processo da Terra, de natureza, do que a Terra de nós, mas também contribuímos para esse processo evolutivo dela. Todos nós, natureza, somos vida em abundância. Também tu és natureza. E as várias moradas às quais se referia Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas a outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento, quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Então, lembremos-nos, né, dessa transição que acontece dos próprios espíritos a partir da evolução que eles têm.
É muito importante que a gente lembre disso, né? O espírito evolui, ele vai para um mundo mais adiantado, o espírito é teimoso, ele é resistente, ele vai às vezes para um mundo um pouquinho mais atrasado para aprender a dar valor a tudo que ele já havia conquistado e não deu valor, ou então a gente permanece para poder continuar a nossa evolução e a nossa contribuição com o planeta. No universo, há diferentes categorias de mundos, os primitivos, os mundos de provas de expiação, mundo de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. Nossa amada Terra se encontra na condição de provas e expiações, mas sabemos que estamos nos preparando para um novo ciclo de evolução, no mundo de regeneração. Nessa transição, recebemos a oportunidade valiosa de acompanharmos o progresso, ou então nos tornamos fortes candidatos a recomeçar em algum planeta mais inferior que o atual. A escolha é sempre nossa. Aí eu trouxe aqui um recadinho, né, de um ser de luz que enviou essa mensagenzinha para a gente hoje. É só olhar para frente e ter a coragem de ver a luz. A liberdade é do tamanho da sua fé. Quanto mais fé no Cristo, em seus ensinamentos, mais liberdade. O livre-arbítrio é a dádiva do homem. Escolha, pois, a liberdade. Olhe para a luz e encontrará a saída, e encontrará todas as respostas. Vamos, então, amar a terra, amar a natureza, amar essa casa que, nesse momento, é a nossa casa. Muito obrigado, pessoal. Gratidão pela companhia de vocês, né, por vocês terem ficado aqui comigo para poder fazer essas reflexões sobre a Terra, sobre os mundos habitados. Até a próxima quinta-feira, às 8h30, com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Gratidão a todos. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração. Até lá.